Saudações pessoas, tudo bem? Eu me chamo Christian Posidônio e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre Responsive Web Design, ou seja, o RWD, o design responsivo para sites. Se você ainda não se é inscrito no nosso canal, considere se inscrever clicando aqui embaixo no botão vermelhinho, inscreva-se. Ou então, se você já é inscrito, ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Também é muito importante você ativar o sininho das notificações, fica do lado do botãozinho de se inscrever. E é bom você fazer o combo aí, você pegar, se inscrever, clicar no sininho, clicar no gostei se você gostou, no dislike se você não gostou e comentar com a sua dúvida, deixar sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal a produzir ainda mais conteúdo e compartilhar com as pessoas que estão precisando e querem saber sobre os nossos conteúdos. Lembrando que nossos conteúdos são focados para desenvolvedores de software. Responsive Web Design ou desenvolvimento responsivo. E o que é isso? Isso é basicamente você pegar um site e colocar ele, disponibilizar ele para diversas plataformas ou devices. Hoje é de suma importância você desenvolver o seu site responsivo, ou seja, o seu site tem que se adaptar em diversos tipos de device, seja ele smartphone, tablet, computador, notebook, televisão, smart, seja qualquer dispositivo, e vale ressaltar que muitos dispositivos têm ali diferenças de tamanho, tem algumas peculiaridades. Existem telas de smartphone com N tipo de tamanhos, televisões inteligentes em diversos tipos de tamanho. Existe também os smartwatch, que são os relógios inteligentes também, que tem algumas variações de tamanho. E é muito importante você desenvolver o seu site pensando em N device. Ou seja, hoje em dia já não é mais uma novidade você saber que o nosso site precisa ser responsivo. Mas beleza, agora que a gente já sabe o que é responsivo, que a gente precisa fazer o nosso site responsivo, por quê? Pessoal, a maioria dos acessos hoje na internet é através de um celular, é através de um tablet, através de uma televisão. Hoje em dia, a pessoa que tem um computador é mais as pessoas que trabalham com o computador, e até mesmo elas passam a acessar ali no seu momento de lazer, principalmente, ou em algum momento oportuno na rua, passam a acessar a internet através de devices móveis, através de tablets, através de smartphones e etc. Então hoje em dia é de suma importância você desenvolver o seu site pensando no desenvolvimento responsivo, ou seja, na adaptação entre diversos tipos de devices. Vale também salientar que hoje as principais plataformas de ranqueamento de dados, de ranqueamentos de pesquisa, essas plataformas como por exemplo o Google, o Bing da Microsoft, elas exigem que você tenha o seu site responsivo para que você possa ser melhor ranqueado. Isso conta pontos nessas plataformas no SEO e conta muitos pontos mesmo, muitos. O fato de você não ter seu site responsivo, isso torna o seu site muitas das vezes nem aparecer no ranqueamento. Um site responsivo não é basicamente aquele site que cabe dentro de uma plataforma menor, de um device menor. Não. Você considerar um site responsivo é assim você manter uma experiência do usuário mesmo em plataformas menores, mesmo em devices menores, você tem que manter ali uma certa experiência do usuário. Como assim? Por exemplo, eu já vi muitos sites que se dizem responsivo, mas as coisas são muito miúdas, muito trepadas nas outras, ao fato de você pegar o seu dedão grandão e na hora de você clicar nesse botão, nessa funcionalidade, você clicar em 3 botões ao mesmo tempo. Por quê? Porque ali o profissional não pensou na experiência do usuário, não se atentou aos detalhes de uma tela menor, de uma tela mais flexível. Ele apenas, na cabeça dele, pensou, opa, preciso fazer aqui um design responsivo. Então é só eu encolher tudo aqui, botar tudo no cantinho aqui e tá tudo certo. E isso não é verdade. Por isso é muito importante vocês
você pensar ali no espaçamento entre os links, você pensar ali em tamanhos de imagens, na facilidade de rolagem. Também é muito importante, eu vejo muito isso em sites, principalmente sites do governo, você ter uma rolagem lateral. Gente, isso não é saudável, isso não é legal, isso torna o seu trabalho uma porcaria. Então, pessoal, tenha muito atenção nisso. Para você trabalhar com design responsivo, você tem que adicionar um metadado dentro do seu site, que é um metadado de viewport. Esse metadado você vai ter ali um width device, que ele vai se adaptar de acordo, ele vai fazer aquele reconhecimento da área legível de acordo ao smartphone, ao tablet ou ao device que você estiver acessando. Então é muito importante isso e existe uma configuração padrão para isso. No desenvolvimento responsivo, você tem as chamadas Media Queries. As Media Queries, basicamente te traz uma estrutura para você, onde você define tamanhos específicos de devices e aí você define ali um padrão de layout para esses sites. Também muito importante no design responsivo são as Flex Grids, ou seja, as grids de desenvolvimento, onde você tem ali as margens, onde você tem ali a área do conteúdo, que são as colunas, e você tem de fato ali os gutters, ou seja, as calhas, né? Ali aquele meio ali onde normalmente é utilizado para você alinhar o seu conteúdo na sua tela. Uma estratégia bastante utilizada no layout responsivo são os chamados multi-calls ou multicolunas, que são os alinhamentos de colunas perante ao seu device. Então, é muito utilizado essa estratégia. No design responsivo, nós temos a Flexbox. Flexbox, que ela é unidirecional, onde você consegue alinhar os seus boxes dentro da sua tela. E ela tem uma inteligência e ela entende o viewport, ela consegue trabalhar ali os seus boxes de maneiras bem inteligentes. Vale a pena você estudar o Flexbox também para você aplicar dentro de um layout responsivo. Ali no Flexbox, nós também temos o Grid Layout ou Grid CSS, como você queira chamar. É basicamente um formato que você consegue ali orientar o seu layout de uma maneira bidirecional, ou seja, você tem tanto a parte da altura como a parte da largura sendo direcionada, e você consegue alinhar ali os seus cards, o seu layout dentro da tela. É muito importante você também saber trabalhar com Grid CSS. Flexbox e Grid CSS são duas ferramentas fundamentais e tem especificidades diferentes, tem estratégias diferentes de fazer o seu layout responsivo e legal ali de trabalhar. Vale ressaltar também que não existe uma melhor que a outra, você também pode mesclar as duas no seu projeto, isso não tem nenhum problema. Imagens responsivas. Hoje nós temos diversos tipos de configurações para você manter um padrão na sua imagem. É muito importante você se ater a alguns atributos do próprio CSS, como por exemplo você trabalhar com o background size, o background position, entre outros atributos que nós temos no CSS 3. Hoje de fato existe um grande cuidado e carinho com as imagens, pois as imagens dentro de um layout responsivo, elas podem sofrer algumas modificações em alinhamento dentro do seu layout. Pessoal, existe uma coisa chamada CSS Units, ou unidades de medida dentro do CSS, e por muito tempo, antes do layout ter essa obrigação de ser responsivo, era utilizada as unidades absolutas, onde nós temos dali a mais importante, o pixel. O pixel ainda é muito utilizado, a unidade absoluta, que você define um tamanho fixo ali. Mas no layout responsivo é muito importante você saber trabalhar com tamanhos relativos, como por exemplo o en, como o ren, o viewport height, o viewport height, trabalhar com porcentagem. Então estes layouts eles são flexíveis, esses layouts eles têm valores
relativos ao tamanho de tela que você está trabalhando. E, por exemplo, é muito tranquilo você definir algumas particularidades ou entender. Por exemplo, se você estiver trabalhando com Wayne, você tem que definir no seu elemento Pi um tamanho de font size para ele se basear. Se você estiver trabalhando com Ren, se você não definir um elemento root dentro do seu site, um tamanho root, um font size root, ele vai se basear num padrão que é 16 pixels. Mas você também pode adicionar ao seu root ou ao seu HTML um tamanho de font size, seja em percentual ou seja em pixel, e o seu Ren ele vai ali se basear para fazer os seus cálculos. Por exemplo, no Ren, se você tem ali no seu root, o root padrão, se você não definir, vai vir 16 pixels. Então, ele vai entender que um Ren é equivalente a 16 pixels. E assim ele vai fazendo os cálculos. Você coloca 2 Rens, ele vai entender ali 16 pixels vezes 2. Você coloca 3 Rens vezes 3 e etc. A diferença do Ren para o Wen é que o Wen ele se baseia pelo font size definido no elemento Pi. O Ren não, ele se baseia pelo font size definido na sua root, na sua tag HTML em geral. Então é muito importante você saber trabalhar com isso. Também muito importante é o view height. O view height é aquela visualização de viewport, o próprio nome já fala. O view height é viewport height, ou seja, é a altura do seu viewport. E você tem o VW, que é o width, ou seja, é a largura do seu viewport, também bastante utilizado aí. E você tem ali os percentuais, né? Você tem a porcentagem que você consegue ocupar uma área do seu layout de acordo com a porcentagem. Então, as unidades CSS é muito importante que ela seja relativa. Breaking point. Breaking point, pessoal, é basicamente tamanhos definidos, ou seja, por exemplo, você tem ali um tamanho padrão de smartphone. Apesar de que existe N tamanhos de smartphone, você pode se beneficiar dos breaking points, que esses breaking points ele vai te trazer padrões de tamanhos de alguns smartphones, que mesmo sendo diferente, muitas das vezes um breakpoint vai servir para 1, 2 ou 3 estilos de smartphone diferentes, vai te facilitar bastante. Aí você tem os breakpoints de desktop, de notebooks, televisões, etc. Tem diversos tipos de breakpoints. Também é muito importante, eu acho que é pouco explorado ainda, você trabalhar aqui com a acessibilidade, com aquelas pessoas que têm problemas de visão, você trabalhar com estilos, com as acessibilidades de um site, também é muito importante, vale a pena salientar aqui, e eu deixo isso aqui como reflexão, para que a gente possa incluir mais as pessoas no meio digital. Então a gente tem que trabalhar, isso parte de nós programadores, ser inclusivo digital. Bom pessoal, esse vídeo foi uma breve introdução sobre layout responsivo, sobre o RWD, o Responsive Web Design, e vale a pena você estudar esse conteúdo com mais afinco. Eu vejo hoje muitas pessoas que desenvolvem responsivamente, mas de fato elas não têm aquela atenção ou carinho de fato dentro de um ambiente responsivo. Até mesmo porque é um pouco chato de trabalhar, eu entendo, mas é algo muito importante, o design responsivo. Muitas equipes também, muitos clientes, quando você vai falar que vai desenvolver responsivamente, se você tiver muito ali atento, você querer muita atenção nos detalhes, você desenvolve, vai demorar um pouquinho mais de tempo e não é uma coisa tangível, não é uma coisa que o cliente vai enxergar assim de fato. Então muitas das vezes tu vai sentir uns pressionado assim um pouquinho, mas vale ressaltar que você tem que ter na sua consciência que um design responsivo não é basicamente aquilo que você encolhe e encaixa tudo num device, não, mas é aquilo que você consegue encaixar no device e se preocupando com a experiência de usuário, com aquele usuário que vai acessar aquele site e etc. Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no nosso canal, espero que você esteja inscrito aqui no nosso canal, espero que você tenha dado o seu like, se você gostou, seu dislike, se não gostou. Vou deixar aqui no card acima aqui uma sugestão de vídeo para você continuar assistindo nossos conteúdos aqui. E eu peço que você compartilhe isso nas suas redes sociais. E, meu amigo, um grande abraço aí e fui!